Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, hoje a gente vai falar de uma pesquisa que identificou nas células-tronco as origens do tecido ósseo, é isso, professora? Hoje eu tenho uma pesquisa que traz boas notícias. São pesquisadores que conseguiram identificar pela primeira vez células-tronco humanas que dão origem ao esqueleto. Ou seja, osso, cartilagem e outros tecidos do esqueleto. E trata-se de uma descoberta muito importante porque ela poderá resultar no futuro em tratamento para fraturas, problemas de articulação e osteoporose, onde todos nós estamos em risco, né? O trabalho que foi publicado na revista Cell, por Chan e colaboradores, é na realidade uma continuação de uma pesquisa que esses autores já haviam feito em camundongos. A descoberta de que células-tronco, que eu vou chamar de células esqueléticas, encontradas em camundongos, estão presentes também em seres humanos, é sem dúvida um grande achado. O que sabemos é que existem células-tronco adultas em diferentes tecidos humanos, como gordura, tecido do cordão umbilical, polpa de dente de leite, que são chamadas de mesenquimais. E essas células são compostas por uma mistura de células que podem, além de osso e cartilagem, originar gordura, tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, entre outros. Então, o desafio era isolar especificamente aquelas que originam o esqueleto. E como é que foi a descoberta em camundongos? Então, a pesquisa foi iniciada pelos pesquisadores Michael Longacker e Charles Chen na Universidade de Stanford, na Califórnia. Eles usaram um camundongo modificado geneticamente, que é apelidado de rainbow em inglês, ou seja, arco-íris. E esse camundongo foi construído de modo que células-tronco, que dão origem a diferentes tecidos, tenham cores diferentes. E isso permite segui-las, identificar exatamente quem faz o quê. Assim, os pesquisadores identificaram aquelas que formam o esqueleto e estudaram seu perfil genético, o que a gente chama de assinatura genética. E qual foi a estratégia utilizada para descobrir como isso funciona em seres humanos, professora? Como não existem seres humanos arco-íris, eles precisavam identificar essas células em pessoas. E para isso, eles investigaram células humanas obtidas de ossos de fetos abortados ou de fragmentos ósseos retirados de cirurgias ortopédicas, as cultivaram em placas de Petri e isolaram aquelas que formavam novos ossos e cartilagens. E em seguida eles comprovaram que essas células só formavam ossos e cartilagens, e não gordura, músculo ou outro tecido. Eram células comprometidas somente com a formação do esqueleto. E o próximo passo foi formar células-tronco esqueléticas, a partir de células-tronco reprogramadas. Só recordando, o que são células-tronco reprogramadas? Nós podemos reprogramar células de sangue, que a gente chama de iPS, para formar qualquer tecido. E nesse caso, os pesquisadores diferenciaram essas células iPS em células esqueléticas. Dessa maneira, eles puderam comparar essas células e separar na mistura de células mesenquimais aquelas que tinham o mesmo perfil genético, ou seja, aquelas que originam o esqueleto. Qual será o próximo passo? Uma boa notícia é que essas células que eles identificaram podem ser isoladas de gordura que é retirada de lipoaspiração, que normalmente é descartada. Ou seja, a gordura da lipoaspiração pode ser uma fonte importante de células-tronco para reparar problemas ósseos. Embora a aplicação prática ainda é muito promissora, ainda teremos que vencer alguns obstáculos para transformá-las em tratamento. E um deles é produzir essas células em quantidade suficiente. Mas não há dúvidas que foi dado um passo importante nessa direção. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Denis Pacheco. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.